Olá, imigrante! Como é que vocês estão sobrevivendo a esse calor da Europa? Misericórdia, eu tô morrendo de calor. Espero que o som do ventilador não esteja saindo no microfone. Hoje eu vim falar pra vocês os 5 maiores erros que durante esses 2 anos de consultoria aqui, atendendo muitos brasileiros, com histórias muito inusitadas, algumas histórias muito simples de resolver, algumas muito complicadas, e eu percebi que existe um padrão, né, de erros, digamos assim, porque como essa informação não é tão divulgada, como vocês têm muita dificuldade de encontrar um profissional para ajudar, como tem muito não profissional no mercado, tentando ajudar com coisa que não sabe e acaba piorando. Então, eu vim aqui contar para vocês. Eu compilei os maiores erros que eu acho que vocês cometem que, podem causar mais prejuízo para vocês. E eu vou destrinchar esses erros, explicando, porque pode ser que essa seja a sua situação sem você nem saber. Então eu vou te explicar quais são os erros, quais são as consequências de cometer alguns desses erros e como você pode tentar remediar ou não cometer, né? Para poder não se prejudicar. Principalmente quando você consegue descobrir que o profissional que você contratou de repente não é tão profissional assim. Gente, tem muita gente boa no mercado. Tem muita gente boa falando a mesma coisa que eu falo. Tem muito advogado muito competente, muito contador muito competente. Eu atendo, inclusive, muitos contadores aqui que tem 5, 6 clientes que estão passando por essa situação de não residência e aí vem falar comigo para se preparar para atender melhor os seus clientes. Isso é maravilhoso, porque eu também pago consultoria para advogados tributaristas, eu também pago consultoria para contadores que vivem em outros países que têm muito mais experiência do que eu. Não é vergonha nenhuma você dizer para o seu cliente que você não sabe e que você vai pesquisar sobre o assunto. Mas tem profissionais que são antiprofissionais. Eles dão qualquer tipo de orientação sem procurar embasamento para aquilo e acabam prejudicando muito os clientes, né? Acabam prejudicando muito vocês. Eu fico muito triste quando vocês chegam aqui, porque não é sempre que dá para consertar a situação. Então hoje eu vou falar sobre essas 5 situações que causam muito prejuízo para vocês e vou tentar fazer alguns alertas e tal para que vocês não criem problemas para vocês mesmos e para que vocês não deixem outras pessoas criarem problemas para vocês, tá bom? Bora lá! E o erro número 1, que eu acho que vocês que me seguem aqui já conhecem, é não saber se deve ou não fazer a declaração de saída definitiva. Achar que deve fazer a saída definitiva quando não deve, ou achar que não deve quando deve, pode te gerar um grande prejuízo. Eu vou exemplificar com casos reais que eu atendi aqui na consultoria. Então, caso número 1, uma pessoa que chegou aqui para conversar comigo com muita certeza, muita convicção de que ia fazer a declaração de saída. Ele veio me procurar somente para dizer assim, como é que eu faço a minha declaração de saída? Qual o melhor momento para eu fazer? Qual é o ano que eu vou considerar como data de caracterização de não residente? E às vezes vocês chegam assim muito cheios de certeza e quando eu começo a fazer as perguntas e montar a linha do tempo do seu caso, a gente percebe que não é a melhor situação você fazer a sua declaração de saída. Nesse caso, esse cliente estava vivendo em um país que tem acordo de não bitributação com o Brasil. Logo, o que ele paga nesse país, ele usa de crédito no Brasil. E esse país cobrava 32% de imposto de renda sobre os rendimentos dele. No Brasil, você paga no máximo 27,5%, né? Quando você coloca lá no Carnê-Leão, tem um abatimentozinho lá que não faz muita diferença. Mas se você já pagou normalmente mais de 27,5% em outro país, quando você coloca lá no Carnê-Leão, o DARF sai zerado. É chato, né? Ter que preencher o DARF, ter que preencher o Carnê-Leão todo quando for fazer sua declaração anual, ter que entregar a declaração todo ano, é meio chato. Mas é menos prejudicial. Quando você põe na balança pagar um contabilista para fazer esse processo para você e o rendimento que você teve durante o ano, vale muito mais a pena você pagar um contador que vai fazer sua declaração corretamente, vai ter esse trabalho para você e você não vai precisar se desfazer de toda a sua vida fiscal e financeira no Brasil. E qual era a situação dele? Ele tinha mais de 5 milhões de reais investidos no Brasil em diversas carteiras de investimento, em diversas corretoras e bancos. Quando você faz a saída definitiva, você até pode manter essas carteiras de investimento, mas você não pode movimentar, elas ficam congeladas, você não pode fazer movimentação de não residente, quer dizer, você não pode fazer movimentação de residente sendo não residente, então você não pode vender ações, você não pode vender fundos, você não pode fazer esse tipo de movimentação onde você teria que emitir um DARF, sendo que você, como não residente, não tem autorização para fazer isso.
Ou ele ia ter que deixar tudo congelado pra quando ele pretendesse voltar, que ele tava pretendendo voltar em 2 anos, pra quando ele voltasse ele movimentar, ou ele ia ter que se desfazer de tudo. Sendo que no país onde ele vive, ele já paga um imposto de renda maior do que o Brasil cobraria. E aí ele veio aqui cheio de certezas e tal. Eu falei, você não vai fazer saída definitiva. Sinto muito, mas você vai manter as 2 residências fiscais, declarando para o Brasil as suas receitas no exterior, que é a forma correta de você manter 2 residências fiscais. E esse cliente que chegou aqui todo cheio das certezas, saiu sabendo que não ia fazer a declaração de saída definitiva dele. Eu fiz, olha, você tem uma grande quantidade de investimentos no Brasil, pagar R$2.000 para um contador fazer a sua contabilidade vale muito mais a pena do que você se desfazer de 5 milhões de investimento. Ou deixar congelado, sem ter novos ganhos, né? Sem poder vender, comprar e tal. E você já tá pagando mais no exterior. Então faz a sua declaração de imposto de renda anual, declarando para o país onde você tá os ganhos que você tá tendo com seus investimentos no Brasil e declarando para o Brasil os ganhos que você tá tendo no exterior. Assim você vai pagar somente a diferença se houver, ok? Então é muito importante, porque às vezes você vê assim, porque todo mundo fica falando fazer declaração de saída, até parece que a gente que tá te orientando a fazer a declaração de saída tá ganhando alguma coisa com isso. Parece até que a Receita Federal tá comissionando a gente. Olha, Cíntia, a cada 10 declarações de saída definitiva que você fizer, eu vou te pagar R$100. A gente não ganha nada em estar orientando vocês a fazer a declaração de saída. É somente o pensamento de proteger vocês mesmos, tá? Então, vocês vêm aqui às vezes, muito cheios de barreiras contra a declaração de saída, que é exatamente a segunda situação. Tem gente que chega aqui e não quer fazer a declaração de saída de jeito nenhum. E nada justifica manter a residência fiscal no Brasil. Nada. A pessoa não tem mais rendimento no Brasil, a pessoa tem uma conta no Banco do Brasil, poupança, para receber R$500 da mãe e quer manter a residência fiscal no Brasil por causa dessa conta, porque não quer fechar essa conta, porque não quer abrir uma conta de domiciliado no exterior. Pelo amor de Deus, enquanto isso você está ganhando R$2.000 no exterior e você pode ser tributado sobre esses R$2.000 pela Receita Federal porque você quer manter uma conta de estimação que você tem com um valor ridículo lá que você tem. Eu tenho que ter muita paciência com vocês quando vocês chegam aqui desse jeito. Como eu sei que vocês maratonam meus vídeos aqui e já chegam para fazer a consultoria comigo treinados, já estou avisando. Se você é dessas, não vem falar comigo, porque eu vou dizer e você vai fazer sim, eu vou dar-lhe cascudo se você não fizer essa declaração de saída definitiva. Porque depois, quando a sua conta no exterior aparecer lá na pré-preenchida e você ficar desesperado, meu Deus do céu, agora a Receita Federal sabe quanto é que eu tenho, e agora, aí você não vem me procurar. Senão vai levar outro cascudo. E a terceira situação relacionada ainda a esse erro da declaração de saída é alguns não profissionais dizem que você só pode fazer a declaração de saída se você tiver feito a comunicação de saída. Que a partir do momento que você não fez a comunicação de saída, você não pode mais fazer a declaração de saída porque a comunicação de saída é obrigatória e que não existe possibilidade de você fazer a declaração sem fazer a comunicação. E aí o que acontece? A comunicação de saída só pode ser feita até fevereiro do ano subsequente à sua saída. Aí, às vezes, você saiu em 1998, mas o não profissional que você contratou disse que você obrigatoriamente precisa fazer uma comunicação antes de fazer a declaração. Aí, o que é que você faz? Você faz a comunicação de saída dizendo que saiu em janeiro de 2025. Porque é o máximo que você consegue retroagir com relação à comunicação de saída. E aí você vai ter que esperar até 2026 para poder declarar que saiu em janeiro de 2025. Ou seja, de 98, quando você saiu, até dezembro de 2024, você está dizendo para a Receita Federal que você era residente fiscal. E a Receita Federal pode tributar os últimos 5 anos. Ou seja, você fica exposto 2020, 21, 22, 23, 24. Olha só. O que esse não profissional fez com você? Deixou os seus rendimentos no exterior expostos à tributação da Receita Federal. Você tá entendendo por que é importante você contratar um consultor competente para te orientar nesse processo de declaração de saída? Inclusive, se quiser me contratar, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas tem muitos outros consultores muito bons por aí. Se você não vai com minha cara, não tem problema você contratar outra pessoa. Mas contrata alguém que saiba te orientar da forma correta. Se a pessoa vem dizendo para você que você precisa fazer as declarações dos últimos 5 anos, tá errado. Se a pessoa vem dizendo pra você que você não pode fazer a declaração de saída porque não fez a comunicação, tá errado. Tem um monte de coisa errada, mas bora que bora. Bora para o segundo erro que vocês mais cometem aqui. O segundo erro é talvez derivado do primeiro erro e talvez não. Quando é que o segundo erro é derivado do primeiro erro? Quando você é ignorante sobre o processo, sobre esse processo de saída, e você mantém a residência fiscal no Brasil e, por ignorância do processo, você declara para o Brasil o que você ganha no Brasil e declara para o país onde você está vivendo o que você ganha no país onde você está vivendo. Tá errado.
A outra forma de cometer esse erro sem ser por ignorância do processo é fazendo porque quer. Então, vocês saíram do Brasil há muitos anos, querem continuar se beneficiando dos benefícios fiscais de residente fiscal, mas não querem arcar com o ônus que é declarar os seus rendimentos no exterior para o Brasil. Aí o que é que acontece? Sua conta no Reino Unido, na Austrália, na Nova Zelândia aparece na pré-preenchida. E tudo que você vinha fazendo todos os anos vão por água abaixo, porque em momento nenhum você disse que as 200 mil libras que tá lá na sua conta no Reino Unido surgiram. Como foi que isso surgiu ali de repente? Muitos de vocês vieram me procurar desesperados esse ano com essa situação. E olha, esse ano é o primeiro ano que isso aconteceu. E eu disse pra vocês, eu não tenho como dar garantias pra vocês do que vai ou não acontecer com relação a essa questão da Receita Federal ter notificado, né, lá a sua conta no exterior. Mas uma coisa é certa, esse ano notificou que eles sabem da sua conta no exterior, mas o valor estava zerado. E se ano que vem aparecer o valor que você tem de saldo em conta? E sabe o que é pior de tudo? Para quem ficou fazendo declaração de imposto de renda todos os anos, desde que saiu, não tem para onde correr. Então, se a sua conta apareceu na sua pré-preenchida deste ano, e aí você saiu correndo e fez a declaração de saída esse ano, se a Receita Federal achar suspeita essa sua movimentação e resolver investigar os últimos 5 anos, ela pode tributar os últimos 5 anos dos seus rendimentos no exterior. Então, digamos que no Reino Unido você paga 17% de imposto de renda, a Receita Federal pode ainda cobrar mais 10%. E não tem pra onde correr, não tem advogado tributarista fodão que vá conseguir te liberar de pagar esse imposto. Não conheço ninguém que tenha entrado com processo na Receita Federal contra a cobrança desse imposto, tentando provar que não era residente fiscal e que tenha conseguido. Por quê? Porque está provado lá que você estava se beneficiando de benefícios fiscais disponíveis para residente e estava reafirmando isso ao entregar sua declaração de imposto de renda anual. Quer consertar daqui para frente? Vem falar comigo. Daqui para trás, acende uma vela. Porque se você fez muita bagunça, se você foi orientado por um não profissional, sinto, mas o bicho vai pegar pro seu lado. Acende uma vela, faz uma oração forte, faz uma promessa para poder ver se você fica ali na moita pelos 5 anos devidos e passa batido. Porque se a Receita Federal pegar essa situação, não tem pra onde correr. Erro número 3. Achar que nada vai mudar depois de fazer a saída fiscal. Eu atendi uma querida essa semana, mas ela estava tão equivocada. Olha, chega a me dar um dó. Ainda bem que ela veio falar comigo antes de continuar com o processo. Foi o que aconteceu, ela estava toda orgulhosa porque ela fez a declaração de saída definitiva dela. Ela tinha já contactado a fonte pagadora para avisar que tinha feito a saída. Ela estava muito bem, assim, na cabeça dela estava tudo muito certo. E estava mesmo. Só que qual era o erro? Ela disse que ano que vem ela ia declarar o imposto de renda porque ela continua sendo funcionária pública no Brasil. Errado. Muito errado. Depois que você faz a saída definitiva, você não pode achar que vai continuar tudo igual. Você não pode achar que, eu fiz a saída definitiva, mas eu tenho um rendimento de aluguel. Entretanto, esse rendimento de aluguel está abaixo dos 33 mil e então eu não preciso pagar imposto de renda porque eu tô na isenção. Errado. Não residente não tem isenção. Eu fiz a saída definitiva e eu vendi meu único imóvel abaixo de 440 mil, eu tô na isenção. Errado. Não residente não tem isenção. Eu sou funcionária pública, eu fiz a saída definitiva, eu vou continuar declarando meu imposto de renda. Errado. Não residente não faz declaração de imposto de renda. Então, assim, achar que fez a saída definitiva pode continuar charlando no Brasil, fingindo que tá tudo bem, fingindo que tudo continua igual, não continua. Você vira turista no Brasil. Então, nada de fazer investimento em ações, meu filho. Você não é residente fiscal. Tenha consciência, certo? Então, fez a saída definitiva, o seu consultor também, a pessoa com quem você for se consultar, precisa te orientar isso, tá? Olha, fez a saída definitiva, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Bora se ligar, porque senão você vai anular a sua saída. Ao fazer isso, você anula a sua saída definitiva, não adiantou nada, todo esse trabalho que você teve, a gente vai ter que fazer de novo. Ou a gente vai ter que cancelar, ou a gente vai ter que fazer outra saída definitiva, por aí. Já curtiu este vídeo? Olha estas orientações, olha que coisa incrível. Teve um querido aqui que comentou o seguinte: no vídeo, a declaração de saída retroativa, ele comentou, olha só, dizendo que aquele vídeo era maravilhoso e que tava com poucas curtidas pela qualidade do vídeo. Sinceramente, vocês curtem muito pouco esse vídeo, vocês ficam aqui absorvendo informação e não me pagam por isso. Pelo amor de Deus, dá um hype aqui, curte, compartilha,
certo? Bora aí espalhar a palavra, gente. Pelo amor de Deus, tenha consciência, só você que quer saber? Não, todo mundo tem que saber. Erro número 4. O erro número 4 é um pouquinho para puxar a sardinha pro meu lado, mas achar que pagar um consultor é caro. E, na verdade, quando você chegar lá na frente, que você não tiver pra onde correr, que você tiver que pagar multa e juros, aí você vai achar barato. E acontece muito, sabe o quê? A pessoa vem falar comigo, acha caro o serviço de fazer as coisas aqui comigo, fazer a declaração de imposto de renda, a declaração de imposto de renda Portugal, a consultoria, e aí dá tudo errado, faz com outra pessoa, com um não profissional, dá tudo errado, e aí vem fazer comigo. Observação. Se você faz o orçamento comigo e não fecha comigo, na hora de vir fazer comigo, o seu orçamento é dobrado, tá bom? Eu sou vingativa, eu sou isso, eu sou capricorniana, pelo amor de Deus. Não vem me perturbar, tá? Se você veio orçar comigo que a sua declaração de imposto de renda de Portugal ficou por 200 euros, você fez com outra pessoa, a outra pessoa não considerou seu RNH, a outra pessoa não considerou o acordo de não tributação, a outra pessoa colocou você para pagar imposto em Portugal sobre sua aposentadoria no Brasil, sua aposentadoria pública no Brasil. Aí você vem falar comigo, vai ser 400 euros, porque eu sou dessas. Então, se você acha caro pagar um consultor, uma pessoa especialista para te orientar a fazer essas coisas, para te orientar no que você precisa fazer, para que você não precise gastar 2 semanas da sua vida estudando sobre o assunto e ainda assim não ter certeza do que tem que fazer, paga um consultor. Principalmente se a minha hora for mais barata do que a sua, né? Porque eu sei que você tá aí ganhando bem, tá ganhando em libras, tá ganhando em dólar. A minha hora, às vezes, é muito mais barata do que a sua. Então, você, pagando pra mim, você vai ter todas as respostas que você quer naqueles 40 minutos. Todas. 3 meses, às vezes, vocês ficam estudando, gastando muitas horas, porque tempo é dinheiro, ao invés de vir aqui pagar um consultor ou pagar qualquer outro consultor competente que existe no mercado. Então, parem com isso, tá? Até porque, ó, a gente tem as manhas. A gente faz isso todos os dias, a gente tá em contato com a Receita Federal todos os dias, a gente tá passando perrengue todos os dias, a gente sabe o que é que vai dar certo, o que é que não vai dar certo, o que é que você tem que fazer. Contrate um consultor pra te orientar. E o último erro, erro número 5, é achar que é peixe pequeno. Você pode até ser peixe pequeno hoje, mas não necessariamente que você vai continuar nessa situação. E se você não se regularizar hoje e a sua situação muda, fica muito mais difícil regularizar. Por exemplo, você tá aqui entregando as suas declarações de imposto de renda pro Brasil, morando no Canadá. Aí você diz, não tenho rendimento, é rendimento de estágio aqui, vou entregar minha declaração no Brasil para manter o meu MEI aberto. Aí no ano que vem não é mais estágio, já é um emprego, mas tenho faturamento ainda pelo Brasil como MEI, vou deixar lá. No outro ano, os 100 mil dólares canadenses caem lá na pré-preenchida da Receita Federal. E você em momento nenhum estava atualizando a sua evolução patrimonial. E aí como é que faz? Olha você criando problema para você mesmo sem necessidade. Não pode ter MEI, não pode ter Simples Nacional no Brasil, não pode declarar imposto de renda no Brasil se você não é residente fiscal, tá bom? Saiu do Brasil, não quero fazer minha declaração de sede definitiva. Ok, não faça nada. Se você não faz nada e vem falar com um profissional, a gente consegue consertar, a gente consegue ajustar, a gente consegue dizer que você esqueceu, a gente consegue dizer um monte de coisa. Agora, se você faz a declaração anual, em primeiro lugar, eu estou baixando o aplicativo para dar cascudo virtual em vocês. Segundo lugar, não vai ter pra onde correr, vai ter que pagar imposto para a Receita Federal, sim. Vou dar risada da sua cara? Não acho graça nisso, tá? Não se preocupa. Mas não acho legal também você ficar gastando do seu rico dinheirinho para pagar imposto duplicado para a Receita Federal, sendo que você podia ter regularizado tudo isso, ainda mais que você agora já assistiu esse vídeo. Olha, sinceramente, viu? Não vou nem dizer nada. Só vou dizer uma coisa, tchau. Por hoje é só. Boa sorte aí para sobreviver nesse verão da Europa, que misericórdia, meu Deus do céu. Olha, eu sou a pessoa que não reclamo do frio, então eu posso reclamar do calor, tá? Eu acho o frio maravilhoso, eu acho o frio lindo, eu adoro, eu fico super elegante, minha maquiagem não derrete. Eu acabei de me maquiar, minha maquiagem já tá se derretendo, meu Deus do céu, não sei como é que vocês aguentam. Olha, vim de Salvador pra passar calor na Europa, gente, não tem condição isso, não tem condição. Ai, meu Deus. Beijo, viu? Até a próxima. Eu vou ficar aqui me abanando porque, meu Deus do céu, calor, não aguento mais isso. Ai.